Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula anterior eu mostrei aqui o projeto EX02, mas talvez você esteja se perguntando como é que eu posso, por exemplo, ler outros registradores que estão em outros endereços de memória, manipulando como um float, né? Sendo um dado como um float. Então eu vou mostrar aqui uma das configurações que pode ser feitas, né, para que a gente possa trabalhar com o endereçamento, com outro endereçamento diferente, né, trabalhando em conjunto com este, no qual nós já estamos operando, né? Então, eu estou aqui ainda nesse projeto EX02, lembrando que provavelmente quando você for fazer o download desses projetos, eu vou colocar aqui, por exemplo, o projeto EX02A e o projeto B, né? Porque eu estou modificando em algumas situações aqui para facilitar o entendimento, o projeto, tá bom? Porque assim você tem a cópia tanto da primeira versão, gravada na primeira aula, como também com as modificações, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó? Bom, vamos pegar aqui uma outra faixa de endereço para se trabalhar. Então, por exemplo, nós podemos pegar o endereço 4 e 5, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse trabalhar com esses endereços de memória, né? Então, nós temos o 0 e o 1, e eu vou trabalhar com o 4 e o 5. Também vou manipular como float. Então, aqui nas definições do slave, a gente precisa, pelo menos, a partir do endereço 0, vamos pegar 6 registradores, né? Tudo bem? Ó, 6 registradores, porque começa do índice 0, né? São 6 registradores que vai do 0 ao 5, ok? Então, a partir de agora, esses endereçamentos aqui do escravo são válidos, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa acrescentar mais uma informação aqui no descritor. Na verdade, existem alguns mecanismos que você pode fazer, né? Nesse caso, como os endereçamentos eles estão aqui distantes, né, de um do outro, você pode colocar outro descritor aqui, ou você pode também aumentar a quantidade de registradores a serem lidos, né, por meio de um único descritor, tá? Eu vou fazer, a princípio, duplicando aqui o descritor, até porque eu tenho um outro projeto que eu quero te mostrar, como que você pode manipular vários endereços de uma única vez, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos duplicar esse descritor. Então, temos 2 agora, né? Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Tome cuidado lá com as vírgulas, né? Na hora que você for duplicar aí o seu código. No caso do seed, que é aquele número, característica ID, que tem que ser único, agora você vai ter que acrescentar mais um. Então, vamos agora dar nomes talvez um pouco mais adequados aqui, né? Então, vamos chamar isso aqui de seed de umidade, por exemplo, né? E vamos colocar aqui um outro chamado de temperatura, ok? Então, como isso aqui é uma enumeração, esse aqui vai começar do 0, logo esse aqui já é o 1. Ok? Nós precisamos enumerar. O endereço vamos manter ainda sendo um único dispositivo aqui nessa aplicação. Então, vamos alterar aqui os nomes. Então, aqui vai ficar como umidade. E aqui vai ficar como temperatura, né? Ok. Vamos alterar aqui o label. Vou escrever aqui agora em português, né? Ó, escrever assim, ó. Umidade. Pode ser só unidade relativa, tá aqui. E vamos colocar aqui também como temperatura. Então, são os labels, né? No qual eu estou alterando aqui. O endereçamento, no caso desse nosso primeiro descritor, vai continuar sendo igual, do 0 ao 2. E a variável que vai ser manipulada é essa road em data 0. Já em compensação a temperatura, vamos colocar como road data 1, ok? Porque lembre-se que nós temos aqui um mapa de memória, né? Ó. Então vamos associar essa variável como sendo a nossa variável de entrada. Os nomes dessas variáveis, se você quiser alterar, a gente pode mudar o nome. Então, por exemplo, ó, se para você fica mais fácil vincular o nome no qual está atribuído o endereço, então vamos fazer isso. Ó. Então vamos colocar aqui como umidade
e vamos colocar aqui como temperatura. Inclusive, se você for trabalhar apenas com esses dois endereços, então nós não precisamos dos outros campos, né? A gente pode reduzir, mantendo apenas aqui a umidade e temperatura, né? O que mais? Bom, esses aqui são endereçamentos de inputs, coil, entradas discretas. Isso aqui a gente não vai precisar, então eu já vou tirar isso aqui do código para não deixar confuso, né? E o que mais? Deixa eu ver se eu não estou deixei nada aqui para trás. Não, por enquanto não. Então agora os nomes das variáveis de entrada vai ser umidade, ok? Porque agora isso aqui vai ser o endereço de offset das variáveis de elemento, como um elemento daquela estrutura, tá? E aqui é temperatura, né? Vamos ver se está salvo aí, ok? Qual vai ser o endereço? Vamos pegar aqui, ó, do endereço 0 ao endereço 1. Eu tenho esse meu primeiro float. E agora, do endereço 4, ó, a partir do endereço 4, eu leio 2, né? Então, leio o próprio endereço 4 e o 5, né? Que são dois registradores, resultando em 32 bits. Então, tá aqui, ó. Vai ser manipulado como um float, ó. Ok? Vai ser manipulado esses caras aí como um float. Agora vamos aqui ao programa, né? Vai ser aqui o nosso descritor, tá? Vamos fazer uma leitura a princípio, tá? Então, como agora eu tenho dois descritores, ele vai fazer uma iteração aqui, né? Ó, essa aqui é aquela nossa task, tá? No qual vai fazer uma iteração para poder pegar aqueles dois descritores que foram declarados ali acima. É feito a leitura, né, de cada um desses descritor e populado nessa nossa variável. É verificado se o descritor é válido ou não. É calculado aqui o endereço de offset de cada uma daquelas variáveis de entrada, né? Porém agora, ó, né, nós estamos verificando qual vai ser o descritor, né, que vai operar nesse momento. Nesse caso, vamos começar pela sequência, né? Vamos colocar aqui como unidade. Então, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque alguns comentários aqui, então vai ficar um pouquinho diferente agora, né? Então, esse aqui vai ser primeiro o código da umidade, no qual ele vai ler, ó, vai ler, e nesta variável nós teremos o valor já populado em floats, né? E nós podemos, ó, gravar esse conteúdo na variável no qual está sendo apontada. E nesse caso é a nossa variável umidade, né? Ok? Então, né, aqui, ó, essa variável já é o float. Então, aqui nós teremos já o conteúdo associado. Com relação ao descritor, eu vou manter aqui as mesmas configurações, porém, né, vamos escrever aqui, ó, umidade, né, porque agora é um dos elementos, né? Então, é feita a leitura, é do tipo Loading Registers. Só que agora nesses comentários, para deixar um pouco melhor aqui a visualização, eu vou excluir esses dois campos aqui, que no caso é o type e o endereço de offset da variável, porque não está ajudando, né, na visualização do resultado. Então eu vou deixar só assim, né? Então a gente imprime o ID, o nome, que é o parâmetro name, que é aquela string onde está escrito temperatura, a unidade, né? Então a unidade no caso da temperatura precisa mudar, né? Porque aqui está como, vamos colocar como graus Celsius, tá lá, graus Celsius, e a outra ficou com um valor percentual. Então já fiz aqui o ajuste. Deixa eu ver se eu não engoli nenhum parênteses, nem nada. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 parâmetros. Ok? E agora, você quer trabalhar com os limites? Né? Se você tiver interesse em trabalhar com os limites, né? Ou seja, tomar alguma decisão frente àquele parâmetro opcional, que é o campo máximo e o campo mínimo, por exemplo, então você tem que associar aqui. Só que agora nós não precisamos trabalhar diretamente com essa variável value. Nós podemos trabalhar direto com a variável loading, né? No qual temos aqui o campo que é a umidade. Faço isso daqui também, ó. Vou substituir aqui essa variável value pela variável de entrada e também pela variável de entrada. Então vamos deixar desta forma. Mas isso que eu fiz é válido apenas para esse descritor umidade,
Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa e fazer uma iteração para o endereço de temperatura, né? Para o descritor de temperatura. Então eu posso muito bem fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Eu posso copiar isso, duplicar esse descritor e alterar os nomes, né? Porque é a iteração que está sendo feita, né? Olha lá. E agora esse novo descritor é para temperatura. Vamos colocar aqui o seed para temperatura. Né? Então, se agora for temperatura, então eu posso reaproveitar a mesma variável, né? Para não deixar o código tão aberto assim, eu vou pegar essa variável onde que armazena o conteúdo e eu vou deixar ela bem próxima aqui à iteração, porque fica mais, acho que mais didático aí, né? Uma variável local mais próxima, né? Então pega aqui a variável float, passa o endereço dela no qual vai ser populado, né? E a gente pode fazer isso também para cá também, né? Tanto para os descritores de umidade como de temperatura. E agora vamos alterar os nomes, né? Ó, continua sendo igual aqui, só que aqui vai apontar para temperatura agora, né? Lembrando que esse endereço já é o endereço da segunda variável, dado o mapa de memória, temperatura. Então agora ficou mais, né? Vamos colocar aqui, ó. Tudo que está escrito umidade, nós colocamos como temperatura. Deixa eu só verificar se não vou... Isso. E temperatura. E é isso aí, cara. É isso aí, né? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa lá de fora. Por enquanto, eu acho que não. Tá bom? Então eu já adicionei aqui os dois descritores com endereçamentos diferentes para fazer a leitura, tá? Como um routing, né? Um registrador do tipo routing aqui no nosso código. Se tudo tiver de forma adequada aqui, acredito que a gente possa compilar esse programa e possa fazer a simulação. Vamos fazer um teste. Opa, tem um erro aqui. Vamos tentar descobrir. Tem algum lugar que está apontando aqui como Roading Data 1. Deixa eu ver onde que eu errei. Linha 35. Não, não é aqui. Em algum lugar aí está escrito Road. Deixa eu tentar localizar. Ah, é aqui, ó, nesse comentário. Né? Esse comentário está na linha 350. Eu tinha colocado para poder saber qual que é o endereço de offset dessas variáveis, mas a gente não precisa desse endereço, tá? Desse print. Eu modifiquei, né? Eu tinha até comentado que de outra vez eu iria tirar esse delay e acabei não tirando desse exemplo, tá? Desse projeto. Mas agora eu acho que vai dar certo. Vamos tentar novamente. Vamos clicar aqui no botão para iniciar o processo de gravação. Ótimo, a gravação está sendo realizada. E agora nós já podemos fazer aqui a simulação, né? Olha, ele está lendo lá o valor 4579, né? Que é do simulador, né? Deixa eu tirar aqui o terminal para você poder visualizar, ó, que é esse primeiro valor que está aqui. Agora, se eu modificar aqui esse campo, ó, vamos definir, ó. Presta atenção que eu estou fazendo, ó. Nessa linha 4, que é o endereço de offset, eu preciso definir isso aqui como um ponto flutuante, né, ó. Então vamos selecionar esse cara como ponto flutuante, ó. Vejam que agora ele associa o endereço de baixo, né, porque como um valor só. E vamos carregar aqui um valor, por exemplo, 34 ponto, aqui não é vírgula, tá? Vou carregar um valor aleatório para ver se ele faz a leitura, olha lá. Agora estou lendo os dois endereços de memória, endereços separados, né? Vejo que nós temos, eles estão aqui com uma faixa existe um espaço aqui entre eles, né? E nós estamos conseguindo fazer a leitura, ó, individual desses parâmetros, ok?
Então, essa é uma das formas que nós temos para poder trabalhar com esse número ponto flutuante, ok? Existe também a possibilidade de você trabalhar de forma um pouquinho diferente, mas isso eu vou deixar para a nossa próxima aula. Obrigado por enquanto.